Oba, vamos lá então falar agora sobre a representação dos vetores no formato módulo ângulo, certo? O objetivo então dessa aula é a gente saber representar vetores nesse formato, módulo ângulo. Os vetores tridimensionais normalmente eles podem ser representados, né, usando o módulo dele e os três vetores, os três ângulos que eles fazem com os eixos, o semi-eixo positivo de cada um dos eixos da base. Esses são chamados os ângulos diretores, certo? Então, a gente pode representar qualquer vetor falando, né, o módulo dele e os ângulos diretores dele, ou seja, são os ângulos que o vetor faz com cada um dos versores da base, tanto I quanto J quanto K. Essa representação é um pouco mais avançada e vai ser vista mais em disciplinas que necessitem dessa visualização tridimensional. No nosso contexto aqui, a apresentação bidimensional é que vai prevalecer. Então, a apresentação bidimensional dos vetores, ela é apresentada só com o módulo do vetor e o ângulo que o vetor faz é associado ao semi-eixo positivo de x. Né? Ou seja, eu tenho aqui o módulo do vetor e o ângulo que ele faz com o semi-eixo positivo de x. A gente pode apresentar isso com essa notação aqui, ó, que é um Azinho, e esse símbolo, que é o símbolo de ângulo θ, certo? Então, ó, o módulo, esse símbolozinho com ângulo θ. Isso sinaliza que o vetor tem módulo A e o ângulo que ele faz com o semi-eixo positivo de x é θ. No caso aqui, ó, se eu tenho que o vetor está aqui nesse primeiro quadrante, mas ele faz um ângulo beta com o semi-eixo positivo de y, né? A gente tem que ver qual é o ângulo que ele faz com o semi-eixo positivo de x para que a gente possa usar essa notação. Então, o módulo do vetor é b, e qual é o ângulo que ele faz com o semi-eixo positivo de x? Vai ser então 90 menos beta, né? Porque a gente sabe que eles daqui ó, tem 90 graus, então qual é esse ângulo daqui? Vai ser 90, que é o total, menos o beta. Então fica desse jeito. Se ele estiver aqui no outro quadrante, nesse segundo quadrante, como é que funcionaria? Se ele está aqui nesse segundo quadrante, aqui agora eu já coloquei um número, né? 52 graus, como é que eu represento ele? Ele vai ter módulo C, certo? E o ângulo que ele faz com o semi-eixo positivo de x vai ser o quê? Vai ser 90 mais 52. Então, 90 mais 52 vai dar 142 graus. Pronto. Então, que fique claro que esse formato módulo ângulo é sempre utilizado, né, para que a gente consiga escrever de forma clara o vetor usando só o módulo e o ângulo dele. Para isso é estipulado, é convencionado que o ângulo... Então a gente convenciona, né, que esse ângulo ele vai ser o ângulo entre o vetor e o semi-eixo positivo de x. Né? Caso a gente esteja fazendo esse cálculo desse ângulo, né, essa medida desse ângulo no sentido anti-horário, esse ângulo sempre vai ser positivo. Caso seja no sentido horário, esse ângulo vai ser negativo. Veja que aqui agora eu tenho vários exemplos de vetores que eles estão aqui ó, com ângulos diversos, mas a gente precisa escrevê-los, né? A gente pode chegar a escrevê-los todo no formato módulo ângulo. Né? Como é que ficaria então? Se eu for escolher só dois, eu só vou escolher dois, eu vou escolher o A1 e o A6. Ou seja, o A1 está aqui, ele tem um ângulo, ó, módulo 9 e um ângulo de 53 graus com o semi-eixo positivo de y. Já eu tenho aqui o A6, que ele tem 8,2 de módulo, e ele faz um ângulo de 13 graus com o semi-eixo negativo de y. Certo? Ah, o daqui é eixo positivo de y, né? Ele faz 53 graus com eixo positivo de y. Pronto, então vamos lá. Como é que fica aqui o A1 escrito em notação módulo ângulo? Né? A gente bota o módulo dele, isso não tem dúvida nenhuma, é só a gente repetir o módulo, mas o ângulo que a gente tem que tomar aquele cuidado, que no módulo ângulo a gente usa sempre o ângulo que ele faz com semi-eixo positivo de x. Significa então que se daqui para cá é 53, daqui para cá vai ser, no caso, 90 menos 53, que dá 37 graus.
Então, ó, no caso do A1, vai ficar 9,37 graus. Já no caso do A6, né, para eu fazer aqui com o eixo positivo de x, como é que fica? Eu repito o módulo, e o eixo positivo de x, eu posso fazer 13 mais 90, né? 13 mais 90 vai dar 103, mas veja que como eu estou fazendo esse cálculo no sentido horário, isso aqui ficaria negativo, ficaria menos 103. E eu estou querendo escrever ele no sentido positivo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ter que chegar e somar 90 mais 90 mais esse complemento aqui até chegar aqui. Ou seja, ó, aqui nesse primeiro quadrante é 90 graus, aqui no segundo quadrante é mais 90, já fecha 180 graus, e agora eu vou contar o que falta aqui. Mas qual o ângulo que falta aqui? Se aqui é 13, e aqui eu sei que é 90, vai dar 90 menos 13, que vai dar 90 menos 13, 77. Então vai ficar 77 mais o 180, que dá 257 graus. Beleza, então é assim que fica. Lembrando que a gente pode colocar esse ângulo aqui, ó, negativo, se a gente estiver contabilizando, né, o ângulo do vetor em relação, no sentido horário, ou a gente pode colocar ele no sentido positivo, colocar ele positivo no sentido anti-horário. Beleza? Então é assim, por isso que aqui está. Uma outra forma de a gente apresentar também os vetores é usando os pontos cardeais, né? A gente pode estar usando os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. E aí a gente apresenta da seguinte forma. Exemplo, o vetor A, que a gente tinha falado aqui na estante. O vetor A, ele faz 9 graus, ele tem 9 unidades, né, de módulo e tem um ângulo de 53 graus com o semi-eixo positivo de x. Ou seja, esse ângulo que ele tem é 53 graus com o eixo norte. Né? Tá vendo? Ó, com esse eixo norte. Está aqui o ângulo, ó, o eixo norte. Como é que eu represento isso? Eu digo que o vetor A1 ele tem 9 unidades de módulo e 53 graus ao leste do norte. Como é que funciona isso? Ó? Ele está aqui, o vetor está aqui, e eu sempre vou apresentar o ângulo a partir do vetor. Então o vetor está aqui e eu vou para o eixo que ele está. Qual é o eixo que ele está? Qual é o eixo que o ângulo dele toca? O eixo que o ângulo dele toca é o norte. Então ele vai sair daqui para cá. Mas veja, para eu chegar no norte, tem duas direções que eu posso chegar no norte. Eu posso chegar no norte pelo leste ou pelo oeste. Como o vetor está desse lado, é 53 graus ao leste do norte. Ou seja, ó, ao leste do norte. Então ele vem pelo lado de cá. Uma forma de a gente analisar e memorizar isso é a gente pegar aqui, ó, ver qual é o lado que ele está e qual é o lado que ele vai. Então fica, ó, ao leste do norte. Então, qual é o lado inicial? Leste. Qual é o lado final? Norte. O 6, no caso, está aqui o 6. Como é que ficaria o 6? O 6 ele tem 13 graus com eixo negativo. Veja, qual é o eixo que o ângulo de A6 toca? É o sul. Então eu já sei que ele vai sair de algum lugar para o sul. Então eu digo aqui, ó, que o A6 ele é 8,2 unidades, 13 graus ao oeste do sul. Beleza? Então veja, eu já sei que ele vai para o sul, mas ele vai para o sul pelo que lado? Pelo oeste ou pelo leste? Pelo oeste. Então é oeste do sul. Ok? Então a gente vai ter vários exemplos para vocês fazerem, e dessa forma já mostrei para vocês como a gente representar os vetores em termos de módulo ângulo ou até nessa representação dos cardinais. Beleza? Bons estudos!